Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a nova Lei de Licitações, Lei 14.133, de 2021. Essa lei, ela traz exigências de novos documentos para a contratação de obras ou serviços ou compra de produtos por organismos públicos. Antes de 2021, já existia a lei para licitações. O que é licitação, né? É quando um organismo ele divulga a necessidade de compra de algo e então as empresas que podem fornecer esse produto ou prestar esse serviço colocam ali projetos, né? E valores, orçamentos. E vai ganhar aquele que tiver o menor valor. Então, antes de 2021, a gente já tinha leis de licitação. Porém, agora ela tem alguns trâmites a mais, alguns documentos a mais, com a finalidade de trazer maior transparência para essa contratação. No site do portal de contratações públicas, vamos entrar aqui para vocês verem. A gente tem então aqui todos os contratos, né, todos os editais de contratação de instituições públicas. Então, vamos supor que eu sou um prestador de serviço ou posso vender algo para uma instituição pública. Eu fico de olho aqui, né, para eu poder ver os editais que estão abertos. Além disso, nesse edital, nesse portal, a gente tem os planos de contratação anual, os editais de credenciamento e pré-qualificação que as empresas fornecedoras têm que ter, avisos de contratação direta e editais de licitações, os seus anexos e ajustes ou aditamentos de contrato. Então, o novo processo de licitação, ele tem a fase preparatória, que a gente vai entender que é o preenchimento de vários documentos, a divulgação do edital, as ofertas e lances, o julgamento, a habilitação, recurso e então a contratação, que é a homologação. Na fase preparatória, que a gente chamou de ali, né, na primeira fase, planejamento, uma série de documentos deve ser elaborados. Então, primeiro, o estudo técnico preliminar, o termo de referência, o mapa de gerenciamento de riscos, a matriz de riscos, deixa eu voltar aqui, a matriz de risco e o DFD, que é o documento de formalização de demanda. Vamos entender cada um deles agora. Então, no planejamento, ele tem que identificar e relacionar por grau de prioridade os problemas a serem solucionados. Então, sempre vai ter um planejamento daquilo que é prioritário e sempre deve ser elaborado com pelo menos um ano de antecedência. O objetivo é a melhoria dos gastos do dinheiro público, alinhado, é claro, com os objetivos da instituição, com as funções institucionais. O plano de contratação anual sempre divulga a necessidade de produtos e serviços do ano seguinte. Então, por exemplo, agora a gente está em 2026, a Unesp, como um órgão público, ela tem que fazer o plano de contratação anual de 2027. Então, até o meio do ano, ela já tem que divulgar tudo que ela vai querer comprar para o ano seguinte, para o ano que vem. Então, não é tão simples, né? É bastante burocrático. E fica praticamente impossível ter compras imediatas, o que dificulta, na verdade, atender algumas emergências. Porém, é uma forma de se ter controle, né, de como o dinheiro público é gasto. O estudo técnico preliminar, ele tem que mostrar de forma técnica que aquilo é necessário. Aquilo é preciso por quê? Eu preciso comprar tal produto para quê? Então, por exemplo,
Tem que comprar desinfetante. É claro que é para limpeza, mas eu tenho que especificar para limpeza de tais ambientes, para descontaminação, tarana. Então, tudo tem que ser muito bem explicado. Ele é obrigatório em casos de obras de engenharia quando o valor ultrapassa R$ 33.000. E para compras e serviços em geral, quando o valor ultrapassa R$ 17.600. O termo de referência é um documento onde tem os requisitos do produto ou do serviço. Então, é no termo de referência que você tem que colocar as especificações técnicas. Então, por exemplo, a Unesp vai comprar essa caneta. Então, ela vai colocar que ela quer uma caixa de caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul, é, de forma cilíndrica, enfim. Mas não pode colocar a marca. É proibido mencionar a marca do produto. Por quê? Todas as empresas que têm o produto que atende os termos de referência podem apresentar a proposta para lance. No memorial descritivo, ele é usado principalmente em obras, onde se tem, então, realmente memorial de cálculo daquela obra. Então, por exemplo, a Unesp vai contratar uma empresa para fazer a parte de instalação elétrica de um prédio novo. Então, é colocado todos os cálculos que justificam o tamanho daquela fiação, a bitola daquela fiação, o comprimento, quantas caixas vão ter, quantas caixas de passagem, quantas caixas de segurança. Então, onde tem todo o detalhamento do projeto. O mapa de gerenciamento de riscos é um levantamento onde é feito onde é identificado os principais riscos dessa compra ou dessa contratação. O maior risco é a não entrega, né? Então isso tem que ser visualizado e acompanhado. A partir do gerenciamento dos riscos, tem-se então a matriz de risco. E a partir da matriz de risco, deve-se ter no contrato uma cláusula da não prestação desse serviço, por exemplo, que é o maior risco. Então, vai ter ali uma multa, algo que o fornecedor tem que cumprir. O DFD é o documento de formalização da demanda, é quando aquele servidor público ele formaliza o pedido de compra. Então ele coloca porque ele quer, por exemplo, uma caneta esferográfica azul, ele tem que colocar para que ele vai usar, né? Então a caneta será utilizada para escrita de documentos de forma manual, tarana. Então tem que mostrar que aquilo vai ser usado dentro da atividade que ele exerce dentro da instituição pública. Então, só para fazer um panorama geral, a gente tem, né, nessa fase de preparação, todos esses documentos, para então ter o edital, onde é aberto o período de propostas e lances, passa pelo julgamento do Tribunal de Contas, tem a habilitação, abre o processo de recurso e então faz a contratação. Vejam que é sim um processo burocrático, mas que é necessário para manter o máximo de transparência possível. Deu para entender? Ficou claro o que é licitação? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre leilões. O que é leilão? Bom, de forma geral, num leilão, a gente consegue comprar algo ofertando o maior lance, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, algum filme. Então, há um objeto que várias pessoas querem, e aquela pessoa que dá o maior lance, que vai pagar mais, leva aquele objeto. No setor de energia, há o leilão invertido. É assim que a ANEEL compra energia. Vamos supor que eu sou uma empresária. Desculpa. Vamos supor que eu sou uma empresária do ramo de energia solar.
E eu construí uma usina, né? Fiz um investimento, construí uma usina e quero então vender essa energia para o Sistema Elétrico Nacional. Eu tenho que entrar no site da ANEEL, olha aqui, e acompanhar os editais dos leilões. Aqui são divulgados, então, quais os tipos de empresas, né, quais os tipos de fontes de energia que a ANEEL vai comprar. Então, vem aqui, né, leilão de geração, e eu tenho que acompanhar os editais. Veja só, aqui nesse primeiro edital que a gente está vendo, é um edital para gás natural, e o HEs, são usinas hidrelétricas. O outro edital aqui é para térmicas de biodiesel, enfim. Então, sempre são divulgados os editais, por tipo de fonte. Então, aqui o leilão é invertido. Ganha aquele que trabalha com a menor tarifa. Então, como eu falei, se eu sou uma empresária do ramo de energia fotovoltaica, eu tenho que ter feito um estudo econômico muito bem detalhado da minha empresa para eu saber qual é a tarifa mínima, TMA, tarifa mínima de atratividade, que eu posso vender minha energia. Vamos supor que eu estou num leilão cuja tarifa mínima, opa, desculpa, cuja tarifa máxima começa em R$ 1 e a minha tarifa mínima é 50 centavos. Então, eu posso ir ofertando até eu chegar próximo desse valor. Quando eu chegar próximo dos 50 centavos, eu não posso vender por menos que 50 centavos. Mas vamos supor que uma outra empresa, ela tem uma tarifa mínima lá no estudo dela de 43 centavos. Então ela consegue, mas eu não consigo atender. Então a gente precisa saber muito bem qual é a menor tarifa possível para trazer lucro para o meu empreendimento. E ganha nesse leilão invertido da ANEEL aquele que apresentar a menor tarifa. Deu para entender como funciona as licitações e o leilão invertido? Qualquer dúvida, manda aí. Beleza? Até mais!